Olá pessoal do Centro Espírita Batuíra, muito obrigado a vocês que fizeram o convite para mim. Eu sou Wilson Rodrigues, estou aqui para fazer uma palestra online para vocês. Espero que vocês aproveitem os conhecimentos que a gente vai tratar no dia de hoje. E muito obrigado mais uma vez ao pessoal do Batuíra, né? Saudade muito grande de vocês aí, da gente estar nessa presença mais calorosa, né? Por conta aí da pandemia. Infelizmente ainda não é possível, mas assim que tudo normalizar, tenho certeza que a gente vai se encontrar aí e aí dar aquele abraço afetuoso, né? Como há muito tempo a gente está querendo, junto com os nossos companheiros de jornada espírita. Bom, o tema que eu escolhi para a palestra de hoje, falar é fácil. É uma expressão que a gente ouve muito por aí, né? No dia a dia, né? Então, tem algumas questões, algumas observações aí muito interessantes para a gente abordar. Então, gostaria que vocês pudessem aproveitar da melhor maneira possível esses ensinamentos. Então vamos lá, vamos ver o que a doutrina espírita, né, nos traz como informações. Mas antes, tem esse outro ditado popular que a gente sempre ouve por aí: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. O que isso quer dizer? Que é muito comum as pessoas verem apenas o lado ruim da nossa vida, apenas as coisas ruins que a gente faz. Mas nem sempre as pessoas tem a noção do quanto a gente se esforçou, do quanto a gente teve de dificuldade para chegar numa determinada posição. Então, é muito cômodo e muito traiçoeiro, até diria, das pessoas não verem o todo e quererem analisar apenas uma parte das nossas vidas, das nossas atitudes, né? O que nem sempre corresponde à realidade dos fatos. E aí eu trouxe também aí, para aí já refletirmos realmente sobre a parte espiritual, um trecho do Evangelho de Mateus. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Infelizmente, o nosso coração ainda está muito cheio de situações, de pensamentos que não são os mais puros e os mais espirituais possíveis, né? Se a gente pode dizer assim. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar. Porque normalmente quando a gente fala é o nosso sentimento, é aquilo que está dentro realmente dos nossos corações. E as nossas atitudes também refletem aquilo que vai no íntimo da gente. Então nós precisamos refrear os maus instintos, refrear a nossa boca quando não tivermos nada de bom para falar e tentar da melhor maneira possível mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque seremos cobrados pela nossa consciência diante de tudo aquilo que estivermos fazendo de errado. E também as coisas certas que estivermos fazendo, também seremos beneficiados, né? Por que não? É fácil falar de situações, de pessoas, né? Quando a gente não conhece ou quando a gente não vivenciou uma determinada situação. É muito comum, né, a gente conviver com pessoas que falam sem saber, que falam as coisas sem a menor, às vezes, sem a menor propriedade. E nós, às vezes, muitas vezes, nos deixamos levar por isso, o que é mais grave ainda. Quando nós detectarmos comportamentos assim nas pessoas, da melhor maneira possível, tentemos nos afastar e tentemos principalmente não entrar nessa sintonia, porque a gente sabe que a sintonia muitas vezes atrapalha e muito a nossa caminhada. Então, separei aqui algumas situações das quais muitas vezes a gente não tem a menor noção e às vezes a gente quer falar a respeito. Por exemplo, a fome. Quem nunca passou fome na vida não tem a menor propriedade, não tem a menor condição de avaliar o que é não ter um prato de comida. E quando a gente fala em fome, quando a gente fala em doar algo a alguém, quando a gente puder, quando a gente tiver condições, é realmente doar com amor. E não simplesmente, a pessoa está passando por necessidade, a pessoa está precisando, eu vou lá dar uma cesta básica, dou lá um prato de comida, né? Como a gente viu aí na figura, às vezes até um animalzinho de rua. Quando a gente fizer isso, quando a gente prestar a caridade para com alguém, que a gente faça com amor. E que a gente fale sempre com carinho para com determinadas situações que muitas vezes a gente não tem a menor noção e a gente não tem a menor condição de avaliar o que é sentir fome. Quantas e quantas pessoas ainda hoje passam fome no mundo? E muitas vezes a gente joga tanta comida fora e a gente não tem essa dimensão do quanto as pessoas ainda estão precisando por aí. Fofoca, língua solta, enfim, seja lá o que for. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, né, pessoas espiritualizadas que já são, essas pessoas já não estão mais nessas condições, né? Essas pessoas já não estão mais vivenciando isso, né? Só que infelizmente não corresponde à realidade.
Infelizmente, a gente ainda encontra pessoas, até mesmo no meio espírita, falando mal dos outros sem saber muitas vezes o que aquela pessoa está passando e repassando notícias muitas vezes que não correspondem à realidade. Hoje a gente ouve muito, né, aquele termo fake news, que foi mais trazido em relação a questões políticas, mas ao repassar uma notícia, ao repassar uma informação da qual você não sabe se é verdade, e sai por aí falando e repassando via WhatsApp, via redes sociais, você está criando uma energia ao seu redor muito prejudicial, como a gente já falou anteriormente aqui. Sem contar que você muitas vezes está prejudicando a imagem de alguém sem saber. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A fofoca é algo extremamente prejudicial, principalmente para aqueles que sabem da situação energética que envolve todo um comentário, tudo aquilo que a gente faz. Então, falar da vida do outro é muito fácil, né? O difícil é levantar e ir bater na porta dele para ver se ele precisa de alguma coisa. E mesmo nessa frase aí, nesse pensamento aí de você ir atrás de alguém para saber se a pessoa precisa de alguma coisa, a gente precisa também tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente vai atrás de alguém com aquele intuito, ou pelo menos com aquela máscara de caridade, de bonzinho, né, de uma pessoa que se preocupa com o outro, e muitas vezes a pessoa simplesmente tem um interesse em saber se a pessoa está bem ou mal, para sair falando depois por aí. Tomemos muito cuidado com isso. Quando formos ajudar alguém, se tivermos condições de ajudar alguém, que a gente faça com amor e com carinho. E com total desprendimento. E muitas vezes a gente faz as coisas, a gente tenta ajudar as pessoas com outras intenções, que não são as mais nobres. Então, tomemos muito cuidado com isso. Outra situação das quais muitas vezes a gente fala sem saber, dos problemas pessoais das pessoas. A gente não sabe a dimensão do quanto aquela pessoa está passando e quanto está sofrendo com aquela situação, que muitas vezes para nós pode ser uma situação relativamente fácil de ser resolvido, mas para a pessoa muitas vezes é algo extremamente difícil. Às vezes o problema do outro, ele pode não ser o nosso. E o problema do outro não é maior que o meu, e o meu não é maior do que o do outro. Cada um sabe a dimensão dos seus problemas e das suas situações. O que a gente não pode é sair por aí falando algo do qual a gente não sabe. A gente não sabe o quanto aquela pessoa está vivendo, o quanto está sendo difícil muitas vezes sair de uma situação, e às vezes a pessoa não sabe a quem recorrer. A gente vai ver mais para frente aqui algumas situações e alguns caminhos dos quais a gente pode procurar ajuda e que devemos procurar ajuda. Pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Só que muitas vezes nós temos essa dificuldade, né, de entender e de pedir ajuda, né? A gente às vezes fica naquela, né? Puxa, mas o que a pessoa vai pensar de mim? A gente tem que tomar alguns cuidados. Desemprego. Infelizmente nós vivemos ainda uma situação muito delicada, né, no nosso país e no mundo inteiro, né, de uma forma geral, né? O desemprego ainda é algo que prejudica muita gente e muitas vezes a gente não sabe, né? A gente não tem a menor noção do quanto é difícil não ter um emprego, não ter uma situação onde a gente possa dar um bem-estar para a nossa família. Nós precisamos ter muito cuidado. Quando a gente vê muitas vezes alguém pedindo dinheiro no semáforo, muitas vezes o nosso primeiro pensamento não é o de ajudar, e sim de criticar a pessoa. Por que a pessoa não vai trabalhar? Às vezes a pessoa já procurou emprego, já tentou alguma colocação e não conseguiu. É claro que tem muita gente por aí que às vezes não quer nada com nada, mas nós não temos o direito e não temos que ficar julgando o comportamento das pessoas. Ajudemos da melhor maneira possível, se tivermos condições. Se não tivermos condições, vamos nos calar e vamos esperar que as coisas se resolvam para a pessoa. E oremos sempre pelo bem geral das pessoas. Violência. Algo que eu não desejo para ninguém. Eu já passei por uma situação de violência, né? Uma situação muito constrangedora, inclusive na porta de um centro espírita que eu frequentava. Nós tivemos uma experiência, eu, meu pai, minha esposa e uma amiga nossa em comum do centro, e foi algo realmente muito traumático, muito difícil da gente conviver com aquilo. Porque a gente sempre imagina, principalmente quando a gente está na porta de um centro espírita, a gente nunca imagina que algo vai acontecer com a gente. E infelizmente, ou por alguma razão, que talvez um dia a gente tenha a condição de saber, aquilo aconteceu e aquilo foi um aprendizado para a gente. Porque naquele momento onde a gente passou por aquela situação de violência, das pessoas onde a gente mais esperava apoio e ajuda,
muitas vezes essa ajuda não veio. E a gente ouviu coisas e situações das quais nos marcaram muito, mas que serviram para o nosso crescimento. Porque serviu para que a gente perceba o quanto é difícil muitas vezes a gente se colocar no lugar do outro. E para quem já passou por isso, para quem está nos assistindo e já passou por isso, sabe o quanto é difícil. O quanto é traumático você, né, ter que conviver com uma situação da qual, né, é algo inesperado que ninguém, né, realmente deseja isso. E eu não desejo isso para ninguém. Espero que quem já passou por isso tenha conseguido superar esse trauma, assim como eu consegui e as pessoas que estavam ao meu redor também. A opção sexual das pessoas, né, o homossexualismo no caso, é algo que infelizmente ainda na nossa sociedade é algo muito difícil de se lidar. É claro que todo mundo tem o direito de ter uma opinião a respeito de uma determinada situação, mas nós temos o dever, principalmente enquanto espíritas e cristãos, de respeitar as opções de cada um. Você pode não concordar com determinadas atitudes, mas você tem o dever de respeitar. E a pessoa que está vivenciando essa experiência hoje, nesta vida terrena, certamente existem motivos para isso. E muitas vezes essas pessoas sofrem com o preconceito, sofrem com a discriminação de alguém que muitas vezes está perto e que, da mesma forma que no caso da violência, a pessoa que você mais precisava ou mais contava com ajuda, muitas vezes ela não vem. E vem muitas vezes o contrário, a crítica, o desprezo, né, o preconceito. Felizmente hoje nós já temos leis, né, que protegem pessoas que são discriminadas nesse sentido. Nós temos sempre que ter esse pensamento dentro da gente, de respeitar e principalmente entender a situação de cada um, da qual a pessoa está vivendo nesta vida encarnada. Política é algo extremamente complicado, difícil da gente respeitar, da gente entender, né? Porque muitas vezes a classe política ela comete equívocos e comete algumas atitudes, né? Tem algumas atitudes que fazem a gente desacreditar, e é algo absolutamente normal. Isso não só no Brasil, isso em todo mundo, de uma forma geral. A classe política ela não é tão bem vista assim. Existe muita desconfiança, muito desdém e até mesmo, né, muito desrespeito. O que nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, devemos fazer? Fazer a nossa parte, escolher bem os nossos governantes, né? Nós tivemos aí, nesse ano de 2020, a oportunidade de escolher os prefeitos das nossas cidades, os vereadores que irão representar os nossos bairros, né? A nossa comunidade. Será que nós fizemos boas escolhas? Será que nós, ao fazermos a nossa parte, ali exercer o nosso direito ao voto, nós realmente fizemos algo de bom? A gente viu muita abstenção, principalmente no primeiro turno das eleições municipais, né? Houve muita desconfiança das pessoas em relação a ir votar. É claro que a pandemia, né, o coronavírus, também pode ter contribuído para isso. Só que muita gente simplesmente, eu não vou votar porque não tem quem votar ou não quero participar disso. Só que depois a pessoa não tem o direito de reclamar. E é o nosso dever, enquanto cristãos, enquanto espíritas, rezar pelos políticos, para que eles possam fazer o melhor pela nossa sociedade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Por mais que a gente não concorde muitas vezes com algumas atitudes e que a gente vê realmente atitudes que são lamentáveis por parte das pessoas que deveriam dar o exemplo, mas nós temos que rezar por essas pessoas. Porque muitas vezes elas estão passando por uma prova, por uma situação muito difícil. E às vezes essas pessoas estão ali para que possam vencer determinadas imperfeições e principalmente fazer o melhor por aqueles das quais eles estão governando. Vibrar negativamente não vai ajudar em absolutamente nada. Temos sim que fazer a nossa parte e escolher as melhores pessoas, os melhores representantes para as nossas cidades, para o nosso estado e para o nosso país. Mas depois de eleito, depois que a pessoa está ali, que a gente vibre amor. Eu sei que é difícil. Eu sei que tudo isso que eu estou falando muitas vezes soa como algo diferente e impraticável. Mas a lei de Deus, a lei de Jesus, né, o que Jesus nos deixou é amai-vos uns aos outros. E não colocou parênteses, não colocou ali determinadas observações. Devemos amar a todos, indistintamente e independente do cargo que a pessoa ocupa nas nossas vidas. Bom, e o Espiritismo? O que ele pode fazer para nos ajudar a vencer as nossas imperfeições e falarmos menos e agirmos mais e principalmente corretamente? Eu separei aqui algumas situações
das quais o Espiritismo pode nos ajudar a entender melhor. A morte, que é algo que ainda causa um certo temor em muita gente. O perdão, que também é algo difícil da gente conseguir entender e praticar. E os julgamentos e rótulos, que muitas vezes a gente coloca nas pessoas e nas situações, e fazemos isso muitas vezes sem saber. Então vamos lá, vamos entender a morte. O que é a morte exatamente e por que nós temos tanta dificuldade em entender o que é a morte? Quando a gente fala sobre a morte de outras pessoas, pessoas que não estão ligadas a gente, muitas vezes é fácil da gente falar, da gente expressar a nossa opinião, principalmente aqueles que estudam a doutrina espírita. Mas e quando é com um familiar, um parente, um amigo? Será que nós temos a mesma dimensão, a mesma compreensão da morte? Será que aquilo que nós falamos para as pessoas, nós aceitaríamos ouvir quando é com alguém próximo a gente? Será? É fácil aceitar e entender os desígnios de Deus quando é alguém próximo? Muitas vezes a gente fala da boca para fora e a gente às vezes não realmente entende e compreende o que o Espiritismo vem nos trazer. Então, de que forma o Espiritismo pode nos ajudar a entender o que é a morte? Primeiro, estudando, né? Basicamente estudando os conceitos da doutrina espírita. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, questão 136. Olha só que frase muito bacana para a gente refletir e que simplifica, né? E nos traz o conhecimento do que é a morte. A morte do corpo rompe os laços que prendem a alma e esta o abandona. Olha ali a figura que eu separei ali para vocês. O corpo físico, né, aqui embaixo, e o espírito alçando voos mais altos. Isso que é a morte. Mas, como eu disse, será que quando é com um parente, com um familiar, nós conseguimos realmente compreender e entender a morte? Será que nós aceitamos facilmente assim esses conceitos que a doutrina espírita nos traz? Eu separei aqui um outro exemplo, um outro pensamento que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que acho que nos dá pelo menos uma clareada na mente para a gente entender como se processa a morte. O que direis de um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada e fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que não tivesse esse direito? Nós estamos aqui num plano de provas e expiações, nós sabemos que a Terra ainda se encontra numa situação muito complicada espiritualmente falando. Será que quando a gente cumprir com as nossas obrigações, será que quando nós resgatarmos os nossos débitos, nós não temos o direito à nossa liberdade, como o passarinho ali da gaiola? A Terra, querendo ou não, é uma prisão. Nós estamos numa prisão. E quando um prisioneiro cumpre a sua pena, ele tem o direito à liberdade. E é isso que acontece quando nós morremos, ou quando o nosso corpo físico morre, quando nós desencarnamos. Nosso corpo fica aqui e nós alçamos voos mais altos, como a gente viu na figura anterior. E é assim que nós deveríamos encarar a morte, como uma libertação, como um voo mais alto que nós estamos dando para a nossa evolução. Mas repito, quando é com a gente, nem sempre nós temos essa compreensão. Quando é com a gente, quando é com alguém próximo a gente, um familiar, um amigo, até mesmo um animalzinho de estimação, quanto a gente sofre, né, com a morte do corpo físico, com a separação física, né? Ainda é muito doloroso da gente entender e compreender isso. Mais uma parte aqui da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos. Temos que entender e principalmente compreender que Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial de suas leis se revela assim nas pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então não é por um capricho de Deus que os nossos familiares, os nossos entes queridos, eles deixam de conviver com a gente, eles partem para o plano espiritual. Eles simplesmente cumpriram com a sua jornada. São os passarinhos que estão saindo da gaiola porque ganharam a liberdade. E Deus, como Pai de infinita bondade e justiça, não quer que nenhum de seus filhos sofra. Nenhum de nós deveríamos sofrer por conta da morte, porque é algo natural, é a lei da vida. Nós estamos aqui encarnados e nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Todos que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, convivendo com a gente, irão morrer. Inclusive nós. Talvez a gente vá antes, talvez muitos desencarnem antes da gente. Nós precisamos entender isso como um benefício que Deus dá a todos aqueles que cumpriram com a sua jornada.
e ter a certeza que a doutrina espírita nos dá, a certeza que a doutrina espírita nos dá, da continuidade da vida. E que um dia iremos reencontrar todos aqueles os quais nós amamos e que conviveram conosco aqui durante esse período no plano Terra. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona uma fé inabalável no porvir. A vida corpórea se torna então simples passagem, uma breve estada num país ingrato. É assim que deveríamos encarar a nossa passagem aqui na Terra e a passagem de todos aqueles que estão convivendo com a gente. Mas infelizmente a gente ainda é muito materialista. A gente ainda não consegue ter essa dimensão. A gente não consegue ainda entender a justiça divina plenamente. Nós entendemos quando é com os outros, mas quando é com a gente nós temos muita dificuldade. E, para complementar tudo isso que a gente está falando, por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Tudo o que acontece nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus não é um Pai caprichoso, que vai fazer algo simplesmente por fazer. Ele faz as coisas, a justiça de Deus, ela é plena. A justiça dos homens muitas vezes é falha. E aí a gente tem que, da melhor maneira possível, entender e compreender tudo isso. E o perdão? É fácil perdoar? Ah, mas todos nós somos espíritas, somos cristãos, né? Então é fácil perdoar, né? Nem sempre. E aí tem uma frase muito comum que a gente ouve, né? Eu perdoo, mas eu não esqueço. Então você não perdoou de fato, você perdoou da boca para fora. Porque o perdão verdadeiro ele tem que vir do coração. E é algo que precisa ser trabalhado muito intensamente. E não é do dia para a noite. Não é simplesmente porque eu assisti uma palestra que eu vou sair por aí perdoando. Não é porque eu frequento o centro espírita que eu vou sair perdoando. Nós temos que realmente entender e compreender tudo aquilo que o Espiritismo, que as leis de Deus nos trazem como informação. Como, por exemplo, essa passagem bíblica do Evangelho de Mateus. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Será que é tão simples assim? Será que a gente consegue perdoar incondicionalmente? Jesus nos recomendou isso. E aí, a gente consegue seguir? No momento mais crítico ali da sua passagem, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Será que nós conseguimos ter essa dimensão, essa compreensão de que muitas vezes as pessoas que cometem algum mal, seja na nossa vida, seja na sociedade de uma forma geral, será que a gente consegue entender que eles são doentes da alma e que muitas vezes não sabem o que estão fazendo? Não sabem assim, no sentido de que a pessoa está cometendo está fazendo tendo uma determinada atitude, que muitas vezes ela não tem a devida compreensão de que ela está fazendo algo de errado, que ela precisaria corrigir os seus erros, corrigir o seu rumo de vida. Às vezes a gente não consegue entender dessa forma. Por isso que é difícil perdoar. Mas é um exercício que nós temos que praticar. E aí, temos aí mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Há um tipo de caridade muito mais penosa e muito mais meritória, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova da paciência. É difícil, é complicado, mas a gente precisa exercitar, a gente precisa, da melhor maneira possível, colocar isso em prática no nosso dia a dia. O perdão é um exercício, e que não é do dia para a noite que a gente vai aprender. Como é que a gente aprende na escola? A tabuada, os verbos, enfim, tudo aquilo que que os nossos queridos mestres nos ensinam. É pela repetição e pelo estudo, e pela prática. O perdão é prática. Temos que sair por aí perdoando a todos incondicionalmente? Deveríamos, mas a gente ainda não consegue. Mas se a gente conseguir pelo menos exercitar um pouquinho, se a gente conseguir pelo menos não pensar mal da pessoa que nos fez algum mal, já é um primeiro passo que a gente está dando. A gente precisa tentar fazer alguma coisa. Ficar parado, sentado, esperando que por um decreto divino, por um milagre divino as coisas aconteçam, não é assim que a gente vai sair perdoando. Eu separei aqui um trecho de um livro muito interessante, não é um livro espírita, mas os conceitos, né, as informações contidas nesse livro, tem tudo a ver com o que o Espiritismo nos traz informação. O nome do livro é Perdão à Revolução que Falta, da autora Heloísa Capelas. É muito interessante, tem vários vídeos na internet, vale a pena, quem tiver interesse,
procurar os vídeos, procurar palestras, né, e seminários que ela sempre faz. E esse livro eu indico muito, principalmente para aqueles que têm dificuldade em perdoar. Ela diz assim, ó, a paz que tanto buscamos só se dará pelo fim da vingança e o começo do perdão. E isso deve partir de nós. Se alguém cometeu algum erro, alguma maldade, alguma coisa equivocada com a gente, eu tenho que perdoar essa pessoa? Deveria. Se eu fiz algo de errado, eu devo chegar até a pessoa que eu fiz algo de errado e pedir perdão? Sim, é uma atitude muito nobre. Ah, mas e se essa pessoa não quiser me perdoar? Aí o problema já não é mais nosso, aí já o problema é dela. Se a pessoa não aceitar o nosso perdão, nosso pedido de desculpas, pelo menos a gente fez a nossa parte. Se alguém vier e pedir perdão pra gente e eu não aceitar esse perdão, aí o problema é meu, porque a pessoa fez a parte dela. Então vejam que é algo que só depende da gente. Se nós fizermos algo de errado e pedimos perdão, ok, estamos fazendo a nossa parte. Se alguém cometeu algum equívoco com a gente e nós não perdoarmos, o problema também é meu, é a minha parte que eu preciso fazer. Então parece simples, mas é só exercitar. É tão simples e ao mesmo tempo tão complicado, né? Porque nós ainda somos seres em evolução. No livro Consolador de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier, esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor. Conquistando afeições sinceras e preciosas, daí a necessidade do perdão no mundo para que se desenvolva a paz legítima nos corações. Precisamos tanto de perdão no mundo, né? Talvez a gente não tivesse tantas guerras, talvez a gente não tivesse aí pessoas disputando coisas tão pequenas, simplesmente porque não perdoa ou simplesmente porque não aceita o outro como ele é. A gente precisa crescer, a gente precisa ampliar os nossos horizontes. Senão a gente vai continuar nesse ritmo de encarnações e encarnações e nunca a gente vai sair do lugar. Graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de ter esses conhecimentos. O que a gente vai fazer com esses conhecimentos aí é de cada um. Aí é o livre-arbítrio de cada um. Mas nós precisamos exercitar da melhor maneira possível. E eu separei um outro trecho aqui do livro da Heloísa Capelas. O perdão necessariamente não me fará esquecer o que passou. Até porque o perdão não é Alzheimer. Apenas me permitirá relembrar aquela história sem senti-la novamente. Então, quando a gente relembra uma situação que a gente viveu, lógico, aquilo talvez a gente não consiga esquecer realmente, né? Como diz aí, perdão não é Alzheimer. Mas que a gente não fique relembrando e se corroendo por dentro, porque aquilo já passou. Quando a gente vê uma pessoa da qual a gente não simpatiza tanto, porque aquela pessoa de repente fez algo de errado pra gente, que a gente deixe a pessoa seguir o rumo dela, que a gente não fique alimentando muitas vezes um sentimento que só será prejudicial para mim mesmo. E quantas vezes a gente não faz isso? Quando a gente menos espera, a gente está lá, né, falando mal da pessoa, pensando mal da pessoa e não esquecendo, né, ou pelo menos não deixando a coisa fluir. Né. Esquecer talvez a gente nunca esqueça, mas que pelo menos aquilo não nos incomode, que não seja uma pedra no meu sapato. Ou que essa pedra esteja ali e eu consiga arrancá-la e simplesmente não sofrer com aquilo. E quantas vezes a gente não sofre com uma situação da qual a gente poderia se livrar. Só depende da gente. Um outro pensamento aqui, ó, do teólogo e escritor inglês Lewis Simmons. Perdoar é libertar um prisioneiro e então descobrir que esse prisioneiro era você. Quantas e quantas vezes quando a gente se dá conta de que somente depende da gente, quanto a gente não deixa de sofrer, né? E aí vamos para os julgamentos e rótulos, né? Quantas e quantas vezes a gente não julga uma pessoa, a gente não julga uma situação, ou a gente rotula uma pessoa, uma situação, simplesmente pelos nossos pensamentos, ou pela nossa forma de ver a vida. E muitas vezes nós não temos uma visão clara das coisas e cometemos equívocos, né? Se você não é juiz, se você não estudou direito, se você não alcançou esse degrau, né, no meio acadêmico, nós não temos o direito de julgar ninguém. Um juiz mesmo, um juiz profissionalmente falando, ele tem todo um critério, ele tem todo um cuidado para fazer, né, para dar uma sentença, para julgar uma pessoa, uma situação, enfim. E muitas vezes ele
pensa muito antes de dar essa sentença. E nós não. Para aqueles que não estudaram direito, para aqueles que não chegaram a esse patamar, nós simplesmente vamos lá e já vamos sentenciando a pessoa, já vamos dando a pena para essa pessoa, né, espiritualmente falando, e muitas vezes sem saber. Vamos repensar as nossas atitudes. Então, por que rotular alguém? Algo ou alguém, né? E quantas vezes a gente não faz isso no dia a dia? Quando a gente se dá conta, pronto. A gente já rotulou a pessoa como isso, como aquilo, a gente não conhece a pessoa direito e já acha que a pessoa não corresponde aos nossos anseios, enfim. E a gente vai sendo o sujo falando do mal lavado. Porque muitas vezes o erro de uma pessoa, ele é tão ou mais grave que o erro que nós cometemos no dia a dia. A imperfeição de uma pessoa muitas vezes é tão ou pior do que a nossa. E às vezes a gente não se dá conta disso. A gente só vê o erro dos outros. A gente lembra aquela primeira frase lá que eu falei? Das pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo? É mais ou menos por aí que a gente ainda tem isso gravado dentro da gente. E aí outros rótulos que a gente coloca nas pessoas. Pela sua etnia, né? Pelo local de nascença da pessoa, pela opção sexual da pessoa, pela religião da pessoa. Quantas e quantas vezes a gente não vê por aí, fulano é de tal religião, é isso ou aquilo. A pessoa tem essa opção sexual, né, também não é uma pessoa boa. Ou a pessoa nasceu em tal lugar, também não é algo bom. É normal, infelizmente ainda é normal isso acontecer na nossa sociedade. A gente precisa tirar isso da nossa sociedade. A gente não pode encarar isso como normal. É um comportamento que infelizmente as pessoas ainda têm. E muitas vezes nós, quando a gente menos espera, a gente está rotulando as pessoas por isso. A gente se deixa envolver muitas vezes por determinadas situações, a gente vai na onda das pessoas e a gente não pode, a gente tem que sair disso. Nós temos que nos livrar disso o quanto antes. E o Espiritismo nos dá algumas informações, alguns ensinamentos para a gente conseguir se livrar disso. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhos severos sobre vós mesmos? Quantas e quantas vezes a gente não consegue enxergar os nossos erros, mas a gente enxerga perfeitamente o erro dos outros. Nós julgamos os outros muitas vezes pelos nossos parâmetros e que muitas vezes não são os mais corretos. Só que na maioria das vezes a gente não tem noção disso. A gente sai por aí julgando, falando, sem saber. No Evangelho de Mateus, não julgueis a fim de não serem julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Temos que deixar de lado esses julgamentos. O quanto antes, olha, exemplos não nos faltam. Ensinamentos, a Bíblia, a doutrina espírita, nos trazem muitas informações, muitos conceitos. E a gente às vezes passa batido. Às vezes a gente ouve uma palestra, até lê um livro, isso aí não serve para mim, ou isso aí não é comigo. Quantas e quantas vezes a gente vê às vezes uma pessoa numa palestra, né, no centro espírita, comentando, né, fulano deveria estar aqui. Às vezes o fulano não está ali, porque esse fulano, essa pessoa, ela ainda não, talvez ela não tenha ainda condições de entender aqueles conceitos, mas se você tem, se você está ouvindo aquilo e se aquilo te tocou de alguma forma, coloque em prática. Muitas vezes os nossos exemplos servirão muito mais do que as nossas palavras. As pessoas, quando verem as nossas atitudes, puxa, olha só, o fulano está fazendo algo de bom, né? Se isso for constante, se isso for uma constante nas nossas vidas, isso servirá de exemplo para as pessoas. Da mesma forma que se a gente tiver sempre atitudes equivocadas, também isso servirá de exemplo, só que um mau exemplo. Se o fulano está fazendo, eu também vou fazer. Tenhamos cuidado com isso. Então, quando a gente precisar de ajuda, o que a gente pode procurar, como a gente pode buscar essa ajuda quando necessário? No centro espírita, algo muito válido, né? A gente procurar ajuda no centro espírita, né? Buscar conhecimento na doutrina espírita, passar pelo atendimento fraterno, pelo tratamento espiritual, participar de grupos de estudo, as palestras espíritas são sempre muito importantes, os bons livros espíritas, enfim, a doutrina espírita, o centro espírita tem um papel fundamental na ajuda daquele que está precisando e querendo, né, se ajudar. Uma ajuda médica também às vezes é necessário, você procurar um médico, procurar
a cura para os seus males físicos, né? Não é vergonha nenhuma a gente procurar essa ajuda. Temos aí um grupo de apoio, o CVV, que faz um trabalho fantástico de ajuda às pessoas. Tem grupos de apoio também, que também ajudam bastante, mas o CVV eu destaco muito, eles têm um trabalho fantástico. Principalmente nessa época de pandemia, né? Eles têm realizado esse trabalho através do telefone, através das redes sociais. Então, buscar essa ajuda é sempre muito importante. Uma ajuda terapêutica também, né, com um psicólogo, um psiquiatra, né, não é vergonha nenhuma você passar por um psicólogo, um psiquiatra, quando você entender que é necessário. E aí, como uma dica também psicológica / espiritual, a nossa companheira Delmar Franco, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, ela tem ela realiza 2 técnicas terapêuticas no Centro Espírita Arautos, lá de São Paulo. E uma delas é o 321 da Sombra. Quem nunca ouviu falar, quem não conhece, procura na internet, né? Tem simulações, né, dessa técnica, é muito legal. E também a constelação familiar, da qual eu tive a oportunidade de participar uma vez, ajuda bastante a resolver algumas questões, alguns problemas. Então eu recomendo essas 2 técnicas, que são técnicas que apenas estão aí para nos ajudar. Quando a gente precisa de ajuda, quando a gente necessita de um apoio, a gente tem que ir atrás. A gente sabe que nessa época de pandemia, né, que muitos centros espíritas estão fechados, igrejas fechadas muitas vezes, às vezes é difícil a gente conseguir uma ajuda mais intensa, uma ajuda mais palpável. Mas a internet está aí para isso também, né? A gente tem que buscar essa ajuda também, que é o que nós temos para o momento, né? Quando tudo isso passar, quando a situação estiver mais tranquila e a gente tiver a condição de procurar uma ajuda presencial, lógico que é muito importante e muito válido. Mas enquanto isso ainda não é possível, né, que a gente recorra a essas outras técnicas, né, a essas outras situações que estão aí à nossa disposição. Para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, nenhum de nós tem condições de avaliar uma situação da qual não vivenciou. Temos que respeitar e compreender o momento e a dificuldade de cada um. E o momento de cada um é único. Nós não temos condições de avaliar. Somos seres individuais, únicos, criados por Deus nosso Pai, com o objetivo de adquirir experiências e crescer com cada nova encarnação. Nós estamos aqui para evoluir, para resgatar sim dívidas do passado, né, equívocos que nós cometemos, mas principalmente estamos aqui para evoluir. Nós precisamos adquirir essa evolução através das nossas atitudes, através de deixar as situações equivocadas das quais a gente vem cometendo durante vidas e vidas sucessivas e começar a agir de uma forma melhor no nosso dia a dia. E, para encerrar realmente a nossa conversa de hoje, por um mundo com menos dedos apontados e mais mãos estendidas. E se nós tivermos condições de ser uma dessas mãos a estender aquele que precisa, por que não? E quando nós precisarmos de uma mão, que a gente não tenha vergonha de pedir, que a gente não tenha vergonha de pedir ajuda, e que muitas vezes a gente tem. Principalmente que muitas vezes quem está no meio espírita, pessoas que muitas vezes já estão na lida realmente espírita, seja dirigentes espíritas, seja um trabalhador do centro, às vezes a pessoa tem receio de pedir ajuda. Eu já vi muito isso. Puxa, mas o que vão pensar de mim se eu ficar pedindo ajuda? Vão achar que eu sou um fraco. Muitas vezes nós estamos num momento de mais fragilidade nas nossas vidas, né? Não há vergonha nenhuma. Todos nós podemos passar por um momento assim. Então que a gente tenha essa humildade em reconhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações e pedir a ajuda necessária. E falar menos quando a gente não sabe o que o outro está passando. Essa era a mensagem que eu tinha para essa palestra online. Aqui as referências bibliográficas das mensagens que nós passamos aqui nessa palestra. Espero que de alguma forma todos que estão nos assistindo possam ser tocados em algum momento, em alguma situação, em algum momento das suas vidas e ter realmente esse despertar. Porque esse momento de despertar muitas vezes é difícil e é demorado. É um processo muitas vezes lento, mas que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Que a paz de Jesus esteja presente nos corações e nas vidas de todos vocês. Tenham todos uma vida muito tranquila, uma vida feliz. E obrigado mais uma vez à casa pelo convite para fazer a palestra de hoje.
Até uma próxima oportunidade.